dia e bom dia! Sejam muito bem-vindas à boa parte, que nunca será tirada. Bem-vinda, minhas irmãs. Graça e paz, que alegria poder estar aqui com vocês todos os dias pela manhã, compartilhando, do amor, da misericórdia do nosso Pai, do cuidado que Ele tem conosco e de tudo aquilo que Ele traz enquanto conhecimento que nós precisamos para viver a verdadeira, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Sejam muito, muito bem-vindas. O Espírito Santo já tratou comigo hoje, igual até postei nos stories, Hoje foi bem cedinho. Teve um estudo aqui em casa, a gente estava fazendo estudo da palavra, meditando na palavra, e eu, no momento de pedir oração, eu pedi uma oração e o Espírito Santo falou o coração do meu pastor e ele me entregou o livro de João. Ele falou assim: Andréia, leia, medite no livro de João. E eu tô quase finalizando. E hoje foi muito, muito forte, Hoje eu já levantei em oração, fui preparar meu café e já vim pra cá. E foi assim, imediato, já abri aqui no livro de João. E o Espírito Santo falou muito, muito, muito comigo nesse livro. Deixa eu só achar o nosso instrumental aqui. E quantas coisas o Senhor... Lógico que já era um livro que eu tinha lido outras vezes, mas é tão diferente, minhas irmãs, quando você vai meditar na palavra. Quando você pega a Bíblia e você não fica só passando páginas e passando o olho. Você senta, deixa eu ver se tá aqui. Isso. Eu sento com um bloquinho, do lado, vou anotando, ele vai falando comigo, eu vou prestando atenção às palavras, ao sentido daquilo. E o Espírito Santo vai se revelando para nós através da palavra. E hoje foi assim, extraordinário, porque quando eu vi, as lágrimas estavam assim caindo aqui, na Bíblia, e eu sendo preenchida, e eu estava sendo orientada, discipulada, e eu estava sendo curada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente lê, medita na palavra, aqui achei. Toda vez que a gente medita na palavra, nós somos curadas. Eu até coloquei aqui, pela palavra, nós somos limpos. Isso aqui tudo hoje, gente, Isso aqui é outra Bíblia, que a outra minha também já tá cheia de fichas que vão caindo, e eu vou anotando. Pela palavra nós somos limpos. Pela palavra nós somos curadas. Pela palavra nós recebemos aquela pílula de força, de coragem para a gente seguir, Todas as minhas clientes que estão comigo, todas, sem exceção de nenhuma, eu falo palavra, oração, tempo de intimidade com o Senhor. Muitas das vezes, aquilo que nós estamos buscando, nós não conseguimos alcançar, porque nós estamos buscando no mundo. E olha que forte isso aqui, não é nem sobre o tema de hoje, mas isso falou muito forte ao meu coração. Acho que eu anotei aqui. João 15. Peraí, deixa eu ver. Peraí, gente. João 15. O mundo nos odeia, pois nós não pertencemos a ele. Nós fomos comprados a preço de sangue e de cruz. O mundo. Tá lá em João, anota aí para você ler depois. João 15, o capítulo 15, o versículo 19. O mundo amaria vocês se pertencessem a ele. Todavia, vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando-os do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente orar, para entrar no tema. Se você está sendo aceito,
amado, abraçado, acolhido pelo mundo, você está servindo ao príncipe do mundo, né? Jesus fala aqui, ó: não tenho muito tempo mais para falar com vocês, porque o príncipe deste mundo está se aproximando. Quem que é o príncipe desse mundo, gente? O inimigo das nossas almas. A nossa pressa, a nossa consciência, minhas irmãs, elas têm que estar em Jesus. E quando eu sei o meu lugar em Jesus, quando eu entendo que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos enxertados nessa videira, nós não vamos ficar procurando caber nesse mundo, nos moldar aos padrões desse mundo. Pouco me importa o que está nesse mundo. Eu quero alimentar cada dia mais a minha conexão com Deus. Eu quero estar cada dia mais na presença de Deus. Gente, eu tenho visto isso em consultório. E não é em grandes proporções, não. Sabe aquele básico que funciona? Qual que é o básico no espiritual? É você ir para o seu secreto todos os dias, alimentar um tempo de oração, de meditação da palavra. Começa fazendo o básico. Eu tenho visto o quanto as minhas clientes têm crescido nesse pilar espiritual, alimentando o básico. Nós não somos daqui, gente, nós estamos aqui. O que você tem feito para de fato alimentar o que é verdadeiramente importante? O Espírito Santo tratou comigo hoje pela manhã. E Ele vai tratar com você. Tenho certeza absoluta. Voltando para o tema da semana, nós estamos falando sobre limites necessários. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre autocobrança conosco mesmo. Hoje nós vamos tratar conosco mesmo. E em relação ao nosso corpo. Eu ouvi de uma mentora algo tão impactante que eu vou compartilhar com vocês em relação aos limites do nosso corpo. Gente, eu achei assim, ó, muito, eu não tinha pensado, né? Por isso que é importante a gente ter mentores, né? Que abre a nossa cabeça, nos leva para uma outra dimensão. E aí, eu li, estudei sobre aquilo e o Senhor me mostrou na palavra. Então, fica aqui comigo. Se você conhece uma mulher, sua irmã, sua prima, colega de trabalho, que é uma pessoa que tem dificuldade de impor limites, que é uma pessoa que se cobra muito, convida ela. Aqui tem um aviãozinho? Envia para pelo menos 2 mulheres aí, né? Nós vamos orar e nós já vamos entrar hoje no conteúdo sobre limites necessários na nossa autocobrança e também no nosso corpo. Então convida aí, nós vamos orar juntas. Gente, vocês viram? Ontem eu coloquei nos stories, né? A Lud tá preparando para mim a caneca do nosso grupo, né? Nós temos um grupo, para você que não sabe, nós temos um grupo do devocional e temos um grupo para tratar dos encontros que a gente faz, né? Emocionalmente fortes, espiritualmente inabaláveis, né? Depois, creio eu que no final agora da semana eu consigo colocar o link para vocês entrarem, porque vai ser lá nesse grupo que eu vou tratar com vocês sobre o nosso workshop sobre relacionamento. E ela tá fazendo uma caneca super bonita do nosso grupo, depois eu vou apresentar para vocês, né, para quem quiser pedir. Tá tão linda, tão linda. E eu fiquei muito feliz, né? O Senhor me deu esse nome. A gente tem caminhado aqui no pilar espiritual e emocional, alinhando esses 2 pilares que para mim são essenciais, para minha vida foi essencial para que eu crescesse, né? Tenho muito ainda que aprender, mas esses 2 pilares que eu ensino para vocês foram essenciais para minha vida. Então, depois fica tranquila que você que não tá no grupo, né, vai estar lá no grupo também. E eu preciso empenhar um pouquinho mais para alimentar o grupo lá com conteúdos mais emocionais e espirituais. E aguardem.
Em breve eu vou disponibilizar o link para você que não tá, para você entrar lá conosco. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento. Que momento precioso. Que tempo precioso o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado conosco. Eu quero te pedir nesta manhã, abençoa cada uma das minhas irmãs aqui presente. Trata com elas da mesma forma que o Senhor vem tratado comigo. Cura, restaura, direciona, orienta, mostra. Pai, que elas possam ter a mesma sede e a mesma fome da tua palavra que eu tenho todos os dias. Concede a nós, a elas, a mim, uma visão além daquela que os nossos olhos naturais conseguem ver. Concede a elas uma visão além. Mostra o que precisa ser mudado, direciona, orienta. Que tudo que for falado aqui nesse devocional hoje seja de fato sementes lançadas no solo fértil do nosso coração. E que essas sementes possam gerar bons frutos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, nas nossas futuras gerações. Anjo do Senhor que fazem parte desse ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Nesse lugar. Guerrei por nós. Que nada nos impeça de sermos libertas pela palavra que nos limpa, que nos purifica, que nos salva, que nos edifica. Espírito Santo, nosso consolador, nosso amigo, nosso companheiro, fala conosco, fala em mim, fala através de mim. Eu sou um vaso pequeno, um vaso muitas vezes falho, mas um vaso disposto a servir somente a ti, Jesus. Fala conosco, nós precisamos te ouvir. E pelo poder que há no nome de Jesus, que essas minhas irmãs sejam curadas, que essas minhas irmãs encontrem a paz que elas precisam, através das palavras, dos direcionamentos que forem dispensados aqui nesse devocional. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, com essa profecia que eu fiz agora na sua vida, você coloca aí, amém. Amém. Limites necessários, autocobrança e corpo. Deixa eu te perguntar, a nossa famosa pergunta de toda manhã. De 0 a 10, essa eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários. De 0 a 10, o quanto você se considera uma mulher que tem um nível elevado de autocobrança? O que é isso, Andréia? O quanto você se cobra diante das situações? Coloca aí de 0 a 10. Sendo 0, não me cobro nada, me cobro pouco. Ou sendo 10, Andréia, eu me cobro muito, eu exijo muito de mim. Às vezes eu até ultrapasso os meus limites. Exemplo, você tinha que entregar um trabalho. Aí você faz o trabalho, apresenta o trabalho, entrega o trabalho, isso mesmo, vai colocando a sua nota aí. E aí você fica depois, ficou ruim, eu poderia ter feito melhor. E aí você fica se martirizando, se cobrando, se machucando. Ó, temos 9,
temos 10, temos uns 5, temos 9, temos 10. Alto, né? Alto. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Os limites, como nós aprendemos essa semana, eles são fontes de proteção para mim e para a sua vida. É necessário que a gente se cobre? É necessário. Porque existem pessoas, existem mulheres, eu vou falar mulheres, que é um caso bem específico nosso aqui do nosso grupo, né? Que só funcionam quando são cobradas. É necessário que seja cobrada. Só que nós precisamos estabelecer um limite desta autocobrança. Nós precisamos colocar portas nessa autocobrança. Porque tudo que é excesso nos prejudica. E vou além. Já falei isso aqui em outro momento. Todo excesso esconde uma falta. Anota essa frase aí. Todo excesso esconde uma falta. Nós precisamos aprender a estabelecer limites até na nossa autocobrança. Até quando eu olho para mim, alguma coisa em mim não me agrada. Por exemplo, esses dias me perguntaram assim: Andréia, o que você não gosta no seu corpo? Né, eu tô com uma consultora de imagens e ela perguntou pra mim assim: Andréia, o que você não gosta no seu corpo? Eu falei assim: minha irmã, eu amo o meu corpo. O que eu não gosto tá no meu rosto. Aí a gente riu, ela falou o quê? Eu falei: eu não gosto, eu tenho melasma, que são essas manchinhas pretas, sabe? Às vezes vocês não vê porque eu passo corretivo, eu passo base, mas eu tenho aqui, passo protetor, tenho aqui no bigode, tenho aqui, ó. É o que eu não gosto. Mas qual que é o limite desse não gostar? É um limite de eu olhar pra mim e sofrer com isso? Ou é um limite simplesmente de falar assim: bom, eu não gosto, né? Quero fazer um tratamento, quero cuidar disso, mas isso também não vai me impedir, por exemplo, de fazer as lives todos os dias de manhã com vocês. Porque é algo que eu acho solução. Passo um corretivo, passo um protetor com cor, passo uma base, dou uma escondida. Isso não me prejudica. Limite. Porque a partir do momento que eu achar, que eu permitir que isso me prejudique, já vai passar a ser uma autocobrança desnecessária e que eu vou ultrapassar os meus limites. E lembra que eu falei ontem e ontem de ontem? Quando a gente quebra limites, quando a gente ultrapassa barreiras, isso tem em nós consequências muitas vezes trágicas. O quanto a sua autocobrança está gerando em você, no seu nível pessoal, e está gerando na sua convivência familiar, na sua convivência no trabalho, o quanto a sua autocobrança tem sido algo prejudicial para você mesma. Porque a primeira é em nós, meu irmão. Eu preciso me cobrar, eu preciso ter disciplina. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu não vigiar, se eu não ficar atenta, eu sou uma pessoa que disperso muito fácil. Se eu estiver escrevendo, se eu estiver lendo, se eu não ficar atenta a me concentrar naquilo, o celular apitou, alguém tocou a porta, caiu alguma coisa no chão, eu já disperso. Eu tenho consciência dessa minha vulnerabilidade. Eu tenho consciência que, se eu não estiver vigilante a isso, isso rouba o meu tempo. Isso rouba a minha produção. Mas tem que ter um limite. Eu tenho que estabelecer um limite saudável. Limites necessários é iguais a saúde.
Eu preciso aprender a estabelecer limites no meu trabalho. Eu também preciso estabelecer limites na minha alimentação. Eu preciso aprender a estabelecer limites na autocobrança que eu tenho comigo mesma. Porque senão, todos os dias eu me coloco numa posição de ser chicoteada. Porque, gente, presta atenção. Não são todos os dias que eu e você, nós vamos acertar 100%. Graça e paz, Tati. Vai ter um ou outro dia que eu não vou conseguir fazer 100%, que eu vou pegar minha agenda e não vai estar 100% daquilo que eu me propus, né? Porque no meio desse caminho acontecem inúmeras coisas. Ontem eu tava com uma cliente agendada, ela me mandou mensagem e falou assim: André, eu não consigo ir, né? Tava tudo programado, tudo certinho, mas minha filha adoeceu, eu tive que levar ao médico. Teve um outro compromisso lá da igreja, eu precisei acudir. E tá tudo bem. Exceções. O que a gente não pode fazer é dessas exceções regras. Eu não posso permitir que a autocobrança que eu tenho comigo mesma me machuque. Me faça entender que eu não sou boa o suficiente. E quando eu consigo estabelecer um limite para mim mesma, no meu nível de autocobrança, quando eu entendo isso, eu tô falando porque eu fui assim, que eu sou humana, que nem tudo vai sair perfeitamente, mas que em tudo que eu for fazer eu vou dar o meu melhor, eu vou me concentrar, mas primeiro eu vou me amar, vou me respeitar. São limites. Bom dia, Van. Quanto você tem estabelecido esses limites para você? Mais uma vez. Às vezes a gente fica tão preocupado em olhar para o outro e apontar para o outro, né? Eu usei esse exemplo essa semana. Filho de fulano não tem limite. Que menino custoso, que menino sem educação. Isso rouba a nossa atenção para fora, pro externo. Mas e aqui dentro? E a minha bagunça interna? Será que eu tenho tido coragem de revisitar o meu quartinho da bagunça? Olha que interessante. Toda casa, ou a maioria delas, tem aquele quartinho de despejo. Sua casa tem? Coloca isso, na sua casa tem, no seu apartamento tem. O que é aquele quartinho de despejo? É aquele quartinho onde a gente guarda tudo que a gente não vai usar, tudo que a gente não identifica que tem lugar mais dentro da nossa casa, a gente vai colocando lá. Não é assim, gente? Você guarda lá a árvore de Natal, os enfeites para Páscoa, o que mais? Aquelas caixas que você vai ganhando de presente, você acha bonita. Meu Deus, que sacola bonita, que caixa bonita, vai tudo lá pro quartinho de despejo. Agora pensa. Se você só for colocando, vai ter um dia que não vai caber mais. Vai ter um dia que você vai ter que tomar coragem e falar, não, gente, hoje eu preciso mexer nisso aqui. Vai ter um dia que você vai ter que abrir as gavetas, olhar para você e identificar aonde eu estou deixando, aonde eu estou permitindo que venha até mim entulhos, lixos que estão me adoecendo. Aonde eu estou sendo algoz de mim mesmo. Porque muitas vezes, porque nós não estabelecemos limites necessários, limites saudáveis, nós mesmos somos o nosso algoz. Não são os outros.
limites saudáveis. Limites você com você mesma. Eu sempre falo para as minhas clientes assim, ó, aqui é uma parceria. Você vem, né? A gente conversa. Eu sei que conheço a sua história, você me fala das suas dores. Mas quando você vai para sua casa, que eu te passo às vezes alguma atividade, algum livro, algum filme, alguma coisa que eu sei que é necessário para você, você tem que fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, nós não vamos ter resultado. Sabe aquela questão da dieta, né? Que as pessoas que ficam bem focadas falam assim, 70% é a dieta, é o que você come. Outra parte é o exercício, é mais ou menos isso. A minha parte de responsabilidade comigo é algo intransferível. Só que até para me cobrar, até para executar, eu preciso estabelecer limites, porque senão eu adoeço. Eu preciso encontrar um equilíbrio. Não procrastinar, não deixar de fazer, mas também não ter essa autocobrança que me adoece. Me adoece. Quantas pessoas estão adoecidas porque não sabem colocar os limites necessários em relação a você mesmo, às suas cobranças. Assim como, presta atenção, tem muitas mulheres adoecidas porque elas não sabem impor os limites relacionados ao seu corpo. E agora eu vou entrar numa questão muito delicada. Lembra que eu falei para vocês que eu ouvi de uma mentora algo extraordinário? Olha o que eu ouvi. Anotei aqui. Deixa eu achar aqui. Gente, vocês sabem qual é o primeiro limite do ser humano? Eu não sabia. Aprendi nessa mentoria. O primeiro limite do ser humano é a nossa pele. Olha que interessante. É a nossa pele. E isso diz muito respeito com aquilo que você toca e a forma como você foi tocado. Isso diz muito respeito a estabelecer limites necessários para as pessoas que tocam o seu corpo. Quantas mulheres foram tocadas de forma errada? Quantas mulheres, eu tô falando com mulheres, mas isso não é único e exclusivo de mulheres, mas porque o público que eu tenho é mais feminino. Quantas mulheres foram tocadas de forma invasiva, de uma forma que não queria, de uma forma que machucou, que violou o limite da sua pele, das suas emoções, do seu coração e da sua vida. Quantas pessoas invadiram o seu corpo porque você não conseguiu estabelecer os limites necessários. Quantas mulheres eu atendo todas as semanas que foram abusadas na sua infância, que tiveram seus corpos tocados sem a sua permissão, que pessoas ultrapassaram limites e que hoje elas têm dificuldade de respeitar o limite dos outros. Quando você vai investigar, você vai identificar que porque ela teve um limite que não foi respeitado, hoje ela não consegue respeitar o limite de outras pessoas. André, explica melhor.
Gente, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que você tem que permitir tocar em você. Eu não tô falando só de toque, em questão de relacionamento, não. Eu tô falando de toque no dia a dia. Eu era uma pessoa que eu gosto ainda muito de toque, mas eu era uma pessoa muito aberta, né? As pessoas, de abraço, eu tenho tomado muito cuidado com isso. A nossa pele é um limite. Tudo que ultrapassa o limite traz consequências. Cuidado da forma que você toca as pessoas. Cuidado com a forma que você permite que o outro te toca. Tem consequência. Quando alguém te agride, mulher, presta atenção. Quando você é agredida fisicamente, é uma quebra de limites. A lei é um limite imposto para aquelas pessoas que ultrapassam, que vai além. Pensa você aí no seu carro, você ultrapassa a velocidade, tá lá a placa, permitido 80 km por hora, 60 km por hora, e você passa a 120, a 140. Você infringiu uma lei. E isso vai gerar uma consequência. A lei é um limite, assim como a nossa pele é um limite. E se explica muitos casos de mulheres, como eu contei para vocês, que tiveram seus limites violados. E que hoje quebra também os limites das outras pessoas. Ultrapassa, tem dificuldade de respeitar o limite dos outros. Se você tem dificuldade de respeitar o limite dos outros, é porque você teve os seus limites invadidos. Você teve os seus limites ultrapassados. Esses dias uma mulher me falou de uma situação que ela estava vivendo, inclusive agressão física. Ai, Andréia, mas como que faz a igreja e não sei o que, e a palavra e ppp. Eu falei para ela, minha irmã, se chegou a esse ponto, ultrapassou todos os limites. Limites diz respeito à proteção, mais uma vez. Você está sendo invadida. E abre parênteses. Deus não quer que a gente sofra. Deus não fez filhos para apanhar, para ser agredida. Presta atenção no que eu tô falando, mulher. Se você está tendo os seus limites violados, sai dessa bolha de religiosidade. Deus quer que nós sejamos felizes. Ah, Andréia, o divórcio, como que você vai ficar com uma pessoa que te machuca? Como você vai ficar com uma pessoa que passa por cima dos seus limites? Porque quando ele te agride, ele está violando um limite da sua pele. Não permita. Isso sem contar, né, gente, as diversas agressões emocionais, que é o que eu mais vejo. Mas quando a agressão é física, e deixa a marca do mesmo jeito, tá? A agressão emocional, ela deixa a marca tanto quanto a agressão física. Mas eu já ouvi tanta história, presta atenção, de pessoas que chegam até seus líderes e falam assim, ó,
Eu tô sendo vítima de agressão no meu corpo. Olha aqui, mostra. Às vezes chega com o olho roxo. E muitos líderes, por estar nessa bolha de religiosidade, sabe o que faz? Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, suporta mais um pouquinho. E nesse suportar mais um pouquinho é que as coisas acontecem. E nesse suportar mais um pouquinho, quantas vidas estão sendo tiradas? Porque tá ali, ó, na bolha da religiosidade. Cuidado com o que você vem suportando. Cuidado com o fim que isso pode levar. Comece a impor os seus limites. É até aqui. Limites, como eu disse ontem de ontem, diz respeito a respeito. A pessoa que ama, ela impõe limite. Os limites vêm da natureza de Deus. Ontem eu li para você. As ondas do mar, elas vêm até um determinado ponto. Elas estão autorizadas a passar, a vir até aqui. Daqui para cá, está ultrapassando o limite. Limites diz respeito ao autocuidado, ao autoamor. Não se negligencie. Observe a forma que você tem permitido que o outro te trate. Olha, só até aqui, ó. Eu não aceito mais. Os limites ensinam o outro até onde você pode suportar. Quanto você tem sido ferida na carne, na alma, por não impor esses limites? Nós ensinamos os outros como nos tratar. O que está te impedindo de colocar um limite nisso? O que está te impedindo de analisar qual é a forma que eu estou sendo tratada? Quais limites meus estão sendo violados? Quantas mulheres eu trato que, por terem os seus limites violados, estão adoecendo. Adoecendo. Nós, enquanto mães, pais e mães, nós temos que estabelecer limites com os nossos filhos. É até aqui, daqui para cá. Quanto nós temos feito isso? O quanto nós temos feito isso conosco mesmo, quando eu como desgovernadamente, quando eu bebo como se não houvesse amanhã, quando eu fico noites e noites sem dormir. É uma violação ao meu corpo. Quando eu não vou no médico todo ano e faço aquele check-up necessário para ver como que tá a minha saúde. Quando eu não vou treinar. Quando eu me permito ficar só comendo bobeira o dia inteiro, todo dia, toda semana. Quando eu ultrapasso todos os limites possíveis e imaginários do meu corpo, da minha autocobrança. Tá fazendo sentido? Vocês estão muito caladinhos hoje. Eu é que mostro, é que imponho de que forma eu gostaria de ser tratada. E quando eu falo impor, não é goela abaixo, não. É simplesmente olhar para você e identificar o que eu mereço. O que eu mereço?
Porque nesse negócio de suportar, suporta, aguenta mais um pouquinho. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Nem tudo é oração. Tem coisas na minha, na sua vida, que vai depender das nossas ações. Eu não vou, por exemplo, ficar apanhando, sendo maltratada e achar que isso é normal. Você pode até achar que é normal. E eu vou te explicar por quê. Se você viveu isso lá na sua infância, se você viu esse comportamento dentro da sua casa, você cresceu, presta atenção, com o seu drive programado para entender que relacionamento é aquilo ali. Você foi programada para aquilo. Igual a gente programa o nosso despertador. Eu, por exemplo, antes de dormir todos os dias eu vou lá e programo pro meu despertador despertar às 5:30 da manhã. Assim somos nós. O que nós vivemos lá na nossa infância, lá na nossa adolescência, o que nós vimos os nossos pais fazendo ou negligenciando fazer dentro de casa, é aquilo que eu fui moldada a aprender. Mulheres, cuidado com aquilo que você vem permitindo. Agressão física, emocional também, é quebra de limites. É quebra de limites. Não tem acordo, não tem melhora, não quer pedir ajuda, não quer ser ajudado. Não fica nessa aí de, o que eu vou fazer, o que vão falar de mim. Faça a sua parte, faça de tudo. Mas não fica nessa bolha. Não fica nessa bolha aí por causa de religiosidade, por causa de disse-me-disse. Você sabe quais limites estão sendo ultrapassados, quais limites estão sendo violados na sua vida. Você sabe. Se posicione. Gente, mais uma vez, não é em briga, não é em contenda, não é gritando. É olhando para você, identificando o que eu mereço, o que eu estou vivendo e quais dessas situações é responsabilidade minha, porque eu não coloquei os limites que são necessários para me proteger. Quais os limites que são necessários como proteção? Até onde a pessoa pode ir comigo? Até onde eu posso ir com a pessoa? Eu preciso olhar para mim, identificar. André, eu não consigo. Espírito Santo, me ajuda a olhar e identificar quais são os limites que eu preciso estabelecer e não estou estabelecendo. Me mostra o que em mim precisa ser curado. Eu não quero ser escrava disso mais. O que eu preciso fazer? Comece a aprender, minha irmã, a levantar a sua mão. A pedir ajuda. Nem tudo nós vamos conseguir fazer sozinhos. Muitas coisas se resolvem sim com oração, com jejum. Mas muitas coisas precisam da sua ação, do seu posicionamento, do seu olhar para você identificar o que eu preciso mudar em mim. Quais são os limites necessários que eu estou negligenciando? Tem alguém que está precisando ouvir isso aqui hoje, ou alguém, né, como eu falo. Se coloque nesse lugar de se analisar. Se coloque no lugar de olhar para você, para a sua vida.
de autorresponsabilidade. De parar de ficar culpando o outro. Ainda de parar de ficar culpando Deus, sendo que nem a sua parte você está querendo fazer. Está sentada aí com a bunda na cadeira, 24 horas, esperando um milagre. Limites necessários. Abre sua Bíblia aí em Jó. Jó capítulo 2. Eu acho que eu tinha falado 4 lá no grupo, mas é capítulo 2. Jó 2. Você não conhece a história de Jó, depois você vai ler, né? Ver o quanto Jó sofreu, quantas percas Jó teve, né? E quem tocou nos bens, nos filhos e até na questão do corpo de Jó? Satanás. Por quê? Porque o Senhor permitiu, né? Quando você ler lá, você vai entender. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, Jó capítulo 2, coloca aí pra mim, Gi, por favor. É o versículo 6, né? Jó capítulo 2, versículo 6. Que Satanás ali, ele pediu permissão para tocar na vida de Jó, né? E Deus falou, pode ir lá, pode ir, vai fundo. E olha o 6, o que fala. E o Senhor disse a Satanás, está bem, faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó teve enfermidades na carne, por permissão de Deus. Mas Deus estabeleceu um limite para Satanás. Porque Satanás questionava, é muito fácil Jó te servir, é muito fácil Jó ser servo fiel, você dá tudo para ele, abundância, filhos, né, prosperidade, né? O Senhor falou, pode ir lá. Ali Jó teve a sua fidelidade, né, colocada à prova. E nós vamos ver no decorrer que ele foi aprovado. Ele não negou ao Senhor, mesmo passando por um momento em que a esposa, a própria mulher, desafiou ele, né, a blasfemar contra o nome do Senhor. Ele se manteve firme. Mas o que eu quero tratar com você é sobre o limite que o Senhor impôs também para Satanás. E o Senhor disse a Satanás, está bem, faça o que quiser com ele. Quer tocar nos bens? Toca. Quer tocar nos filhos? Toca. Quer tocar na carne através das enfermidades? Tudo bem. Mas, olha, quando Deus coloca esse mas, é o limite. Não tire a sua vida. Falando de limite, mas... olha, você pode falar o que quiser comigo, mas o limite. Você tem estabelecido os seus limites? Você conhece quais são as suas vulnerabilidades? Quando você tem permitido que as pessoas invadam aquilo que deveria ser único e exclusivo seu, que deveria ser privado? Nós falamos sobre limites na nossa intimidade, nós falamos sobre limite nas palavras, não foi isso que nós falamos esses dias? Desde segunda-feira, limite nas palavras, limites relacionados ao nosso posicionamento. Hoje falamos de limites de autocobrança e do nosso corpo. E aí? Quais são as áreas da sua vida que você hoje identifica? Não tem limite aqui. A minha cidade interna, ela está sem muros. Ou seja, ela está desprotegida. Pode ser que você esteja desprotegida em alguma área da sua vida ou em todas elas, como um dia eu também já estive.
Mas eu quero declarar, no nome de Jesus, que a partir de hoje, você vai sim estabelecer em amor os limites necessários para a sua proteção. Para a proteção da sua casa, para a proteção da sua família. Lembra quando eu fui casar? Contei essa história aqui para vocês, para finalizar. Quando eu fui casar, em dezembro do ano passado, era assim, não teve bebida alcoólica no meu casamento. E teve alguém que queria trazer. Não, a gente traz, a gente leva, coloca numa caixinha de isopor, né? Coloca embaixo da mesa, ninguém vai ver que a gente tá bebendo. Aí eu fiquei sabendo. Aí eu falei, né, pra pessoa, não traz. No meu casamento não vai ter bebida. A bebida alcoólica foi um dos pontos, como que eu vou te falar? Um dos pontos, vou usar isso, um dos pontos de destruição da minha casa, da minha família e quase do meu casamento. Não quero. Que isso, gente? Limite. Não vai, porque tá na minha casa, é o meu momento, é o meu casamento. Não vai. Não quero. Mas eu fui falar isso com grosseria, brigando? Não. Eu me posicionei, mas estabeleci um limite. Não quero. É um momento meu, é algo importante para mim. Não quero. Por favor, não invada o meu limite. Simples assim. Se eu não estabelecer esses limites, se eu não levantar esses muros de proteção, eu estou sujeita a aguentar toda e qualquer ataque que venha de fora. Limites diz sobre respeito, autocuidado, amor, tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa integridade, a nossa segurança não seja invadida. Amém? Fez sentido para alguém o que eu disse aqui hoje? Que o Espírito Santo nos levou a refletir? Coloque aí, Andréia, fez sentido para mim. Ou o que você aprendeu aqui. Amanhã, sexta-feira, eu vou trazer um exercício para você, pra gente fechar essa semana, né? Sexta-feira mesmo, amanhã, né, gente? Amanhã é dia do nosso jejum e mais oração, né? Glória a Deus. E na madrugada nós vamos ter a oração da madrugada de sexta para sábado. Amanhã esteja aqui comigo, eu vou passar vou fazer um resumo da nossa semana e vou aplicar esse exercício para que você consiga identificar, será que eu estou sabendo estabelecer limites? Amém? Posso ir embora já? Vocês estão muito quietinhas hoje, tô achando até estranho. Necessários, limites necessários, para que eu e você tenhamos uma vida tranquila, em paz e com limites. Amém? Hoje eu consigo sortear o livro, tá? Hoje a minha agenda tá um pouquinho mais flexível. Eu consigo sortear o livro para você. Depois eu vou colocar lá nos stories, você vai lá, participa, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus. O devocional tá salvo, todos eles lá no YouTube. Depois você assiste de novo, manda para alguém, que eu tenho certeza que vai fazer sentido na vida de alguém que tá precisando ouvir isso. Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.